Não. Antes a gente está recebendo um chamado de Brasília, a gente está ouvindo hoje o depoimento da fiscal de contratos do Ministério da Saúde, a Regina Célia Oliveira, que está depondo na CPI da pandemia no Senado. O começo do depoimento dela foi muito confuso, ela começou a se atrapalhar um pouco nas informações, muito também porque os senadores nem deixavam ela falar, faziam uma pergunta e se atropelavam, e atropelavam a servidora. O depoimento dela é para esclarecer datas dos contratos envolvidos em possíveis alterações que podem estar ligados ao suposto caso de corrupção na compra da vacina Covaxin, aquela vacina indiana. Que pode haver um faturamento de quase 1000%. Exatamente. Na intenção de compra, né? Exatamente. Ângelo Nascimento. Brasileiro. Se fosse alemão. Ângelo, lógico. Exatamente. Deu para entender alguma coisa do que essa servidora falou, Ângelo? Algo aí de concreto já saiu desse depoimento? Boa tarde para você. E aí, Angelão, boa tarde. Opa, queridos, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Você resumiu muito bem, viu, Ana? Um início muito confuso desse depoimento de Regina Célia, que é a CPI da pandemia no Senado, mas, claro, a gente conseguiu alguns pontos para poder passar para quem está acompanhando a gente. A primeira questão que ela colocou foi o seguinte: ela, que é servidora de carreira do Ministério da Saúde, afirmou, então, que não achou nada atípico dentro do contrato da Covaxin, que não foi pressionada, que não pressionou ninguém na pasta, justamente para facilitar a importação da vacina vendida pela Bará Biotech. A gente vai acompanhar aqui um trechinho. Eu queria só um esclarecimento da senhora. É um processo que a senhora está acostumada a ver processos, correto? Sim. A senhora não achou esse processo muito atípico? Não achei nada atípico dentro do processo. Então é recorrente. Só um minutinho. Só um minutinho. Senhora, eu perguntei se a senhora achou, não achou um pouco atípico. Então, você disse que não acha atípico. Em relação à minha função de fiscal, fiscalizar a execução do contrato, não teve nada atípico. Foi isso daí o tempo todo, né, Ângelo? Até a mulher conseguir em algum momento completar um raciocínio, né? Exatamente, ela teve muita dificuldade de completar o raciocínio por diversas intervenções, tanto do senador Renan Calheiros, o presidente também da CPI, senadora Mara Aziz, e os demais senadores. Isso acabou complicando bastante o entendimento de todo mundo, até da gente aqui, para poder explicar, né, nas entradas que a gente precisa fazer ao longo do dia. Pois é, segundo a servidora ainda, viu, Ana Paula e Joel, o seguinte: ela não aceitou o contrato da Covaxin, apenas o envio de vacina. Só para abrir um parêntese aqui, o que acontece? Segundo ela, então, a colocação da empresa foi a seguinte, que havia a possibilidade apenas de entregar na primeira remessa o quantitativo de 3 milhões de doses da vacina e não 4 milhões, segundo ela, por questões aí relacionadas à regulação lá da Índia. Então ela disse que aceitou essa condição, só que na verdade não houve, segundo ela, pagamento antecipado por parte então da empresa, da Precisa Medicamentos, que é quem representava a Bará Biotech. A gente também vai ouvir essa parte. Eu aqui não aceitei o envio da invoice em nome da Madison. Eu aceitei em relação ao quantitativo de 3 milhões. No dia 23, a empresa encaminha a declaração onde consta que a Bará Biotech e a Madison são incorporadas na mesma companhia. A servidora também, ela foi questionada sobre cargos, né, de confiança que ela ganhou quando, então, o deputado Ricardo Barros foi ministro entre 2016 e 2018. Lembrando que, segundo o deputado, né, Luiz Miranda, o presidente Jair Bolsonaro mencionou o nome de Barros ao ficar sabendo de irregularidades no contrato. Regina afirmou que não tem ligação com Barros e apenas tem conhecimento que o deputado é uma figura pública. O deputado Ricardo Barros ainda exerce alguma influência sobre setores do Ministério da Saúde, como o Departamento de Logística em Saúde? Por favor. Desconheço, senador. Desconhece ou não exerce? Desconheço. Desconhece se exerce? Desconheço. Quais são os servidores na sua área mais ligados ao deputado Ricardo Barros? Também desconheço. A senhora não sabe? Desconheço. A senhora tem alguma ligação com o Ricardo Barros? Não tenho ligação alguma. Não o conhece? Não conheço. Eu sei quem é porque é uma figura pública, mas eu não conheço. E aí o que chamou a atenção novamente dos parlamentares foi quando a servidora disse o seguinte, que fez um relatório sobre as falhas na execução do contrato da Covaxin apenas em junho deste ano e que, no entanto, nenhuma providência
foi tomada. E um detalhe importante, viu, o seguinte, ela falou que foi, então, colocada e nomeada como fiscal desse contrato da Covaxin apenas no dia 22 de março, ou seja, quase um mês depois a assinatura do acordo entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, 2 dias depois da reunião que os irmãos Miranda tiveram com o presidente Jair Bolsonaro para relatar pressão sobre o acordo. E uma outra questão também importante para destacar para quem está acompanhando, porque a primeira entrega de vacinas de doses, essa primeira entrega estava prevista para o dia 17 de março, ou seja, ela foi nomeada no dia 22, sabia dos problemas de atraso, mas mesmo assim deu aval lá na frente, é o que está chamando bastante atenção por aqui, viu, Ana e Joel? Então, ao que tudo indica, ela realmente não tem competência para acompanhar todo o processo. Ela fica de olho ali na parte que cabe a ela, né, E Joel? nem poder, para decidir as coisas. Ela é uma burocrata que tem que ver lá se o contrato se enquadra, tem aquela vírgula, aquele preço ali tem que ser reanalisado, está fora de contexto. Ou seja, é uma técnica. Aí os caras ficam pressionando a mulher lá desse jeito. Você viu, ela não teve nem oportunidade de responder. Não, assim, ela começa a responder, o cara já entra no meio. Foi absolutamente irritante, assim, falta esse de começo educação de também desses caras. Além de tudo, O que custa, você perguntar e esperar a pessoa responder? Por várias vezes ela falou assim, eu posso responder? Coisa horrorosa, vocês me gente. deixam responder? Porque Que estava horror. difícil realmente. Se ela tem envolvimento com alguma coisa ou não, sei lá, a gente não tem como saber. Um horror. Agora, isso. uma coisa que ficou clara aí, Ângelo, e eu não sei se foi comentado, é como esse processo de fiscalização, de supervisão de contrato, acontece com a negociação já em andamento, né? Porque ela não participa... Assim, existem questões técnicas, imagino eu, para você montar um contrato de compra. Ó, a gente tem aqui um preço que tem que estar aqui. Um alinhamento a gente pode tem um acontecer. balizamento de preço que tem que estar no contrato, uma série de detalhes. Esse contrato foi feito e só depois foi para as mãos dessa técnica para passar por uma análise. Já, se não me engano, já depois de ter sido assinado e já ter vencido um prazo para entrega de vacina, O que você está dizendo é o seguinte, Exatamente. Se tiver um rolo, esse rolo vai ter acontecido antes e depois dela. Não é? O cara organiza antes lá, faz o rolo, monta assim o contrato. Aí passa por ela, logo depois lá na frente, o rolo vai aparecer também. Só que fora do circuito dela, pô. É exatamente o que vocês falaram, né? O contrato é assinado, então não tem um fiscal de fiscalização. Só depois da assinatura do contrato, que aí entra essa figura do fiscal de fiscalização. Aí, nesse caso, aconteceu no dia 22, porque precisa da publicação dessa nomeação. Então, foi o que ela deixou muito claro. Olha, eu só entrei em cena depois que houve a publicação dessa nomeação. Aí, sim, eu passei a ser fiscal desse contrato da Covaxin. Ela que também é fiscal de outros contratos, da Pfizer e também da Sputnik V, que tem como representante aqui no Brasil a União Química. Ela deixou muito claro isso. Eu só assumi, então, a fiscalização desse contrato depois que eu fui nomeada como fiscal. Ou seja, o que faz esse fiscal? Né? Qual que é a importância dentro de um processo desse tamanho para evitar que haja sobrepreço, corrupção, por exemplo? E Brasil? Diga. Ela até explicou isso, né? Que não compete apenas a pasta dela, mas tem outras pastas envolvidas. Não está muito claro também aqui na percepção dos parlamentares, nem até ela mesma conseguiu colocar qual seria o papel de fato do fiscal. Então, assim, não está muito claro quais seriam as atribuições de fato dela. Ela tentou explicar, mas tem muitos parlamentares na dúvida em relação a isso aqui. A gente igualmente. A gente igualmente. Angelão, muito obrigado, meu Valeu, nobre. Ângelo. Gente, um abraço para vocês. Um abraço para você aí, também. Porque, olha, hoje tá difícil essa sessão, viu? Tá difícil lá de acompanhar. Agora, cogitaram até colocar na CPI essa denúncia agora que foi feita por uma ex-parente do presidente, você viu? De rachadinha. Sim. Agora, é uma CPI da pandemia? É uma CPI específica da pandemia ou não é? Porque senão você perde o foco. Você fica querendo colocar tantas outras coisas e acaba desviando o foco, o objetivo da CPI, né? É isso que tem que ser repensado. Acho que os caras gostaram dos holofotes. A realidade é essa. E dá discurso também, né? Isso, estão amando os holofotes. Dá espaço para discurso da oposição, de falar não, dos apoiadores, né, do governo, para falar não, peraí, tá vendo? Isso aqui é sobre a figura do presidente. E não tem que ser. E o que houver de relação com a figura dele no que diz respeito à pandemia, que seja os caminhos sejam tomados ali, a investigação siga se for necessário e tudo mais. Exatamente. Agora, coisas alheias à pandemia, acho que não vem ao caso você discutir na CPI, né? É isso. Se discuta em outra esfera, em outro local, ou que se crie uma outra CPI para isso.
Agora, desviar o foco dessa CPI, não, né? Agora o negócio é o seguinte, muito dificilmente alguma coisa vai pintar daí hoje, né? Vamos ver. O Ângelo, qualquer coisa, nos Isso está claro avisa mesmo. aqui também. Isso está bem claro. Não vai rolar, né, Joel? Não. Hoje já foi. Vamos voltar para os nossos ouvintes, que tem um monte de gente toda aqui. hora, toda hora.